bem? Antes de qualquer coisa, eu quero pedir que você não saia desse vídeo, porque esse vídeo não é mais um vídeo sobre apenas coronavírus, como tantos outros que você está vendo. Esse vídeo fala sobre esperança, sobre a possibilidade de um tratamento que pode ser aplicado imediatamente em escala global, sem precisar sequer transportar o medicamento de um lugar para o outro. Sério, estou falando sério. É uma esperança gigantesca que coloca todos nós, profissionais de saúde, com muito ânimo para continuar nessa luta contra o coronavírus. Eu sou Ciro Pimentel, eu sou biomédico, sou jornalista e venho acompanhando a questão do coronavírus desde o início de janeiro, quando ele era apenas uma pneumonia misteriosa que estava causando mortes em Wuhan. De lá para cá, venho acompanhando essa doença e buscando todos os dias informações científicas a respeito de possíveis métodos de tratamento e vacinas ou medicamentos que estão sendo desenvolvidos no mundo inteiro. Essa agora é excelente notícia, porque seria um tratamento que pode ser colocado imediatamente em prática, pois os estudos já foram feitos com relação a outras doenças. Eu estou falando do plasma convalescente. Isso mesmo. Você já ouviu falar disso? Pois então fique nesse vídeo até o final para você entender do que se trata. Plasma convalescente nada mais é do que o plasma de pacientes que sofreram do coronavírus, que se recuperaram e estão no período de convalescência, ou seja, eles estão saindo da doença com uma imensa geração de anticorpos hiperprotetores que lutaram contra o vírus e que conseguiram vencer essa luta. Essas pessoas que se recuperaram da doença, elas têm no seu corpo anticorpos contra o coronavírus especificamente. Logo, essas pessoas doam seu sangue e do sangue tira-se o soro dessa pessoa para que se faça o soro convalescente e ali possa isolar o anticorpo especificamente e já fazer a transfusão, já aplicar em outras pessoas. É um método muito interessante que já está sendo aplicado em vários lugares do mundo. Foi descoberto inicialmente, nesse caso do coronavírus, na China, mas ele não é novidade na comunidade científica. Desde 1918 nós já fizemos isso, quando o período da gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas no mundo, utilizou um método que é a transfusão direta, neste caso, de pessoas que tinham tido a gripe, se recuperaram e aí pegou essas pessoas, fizeram transfusões diretas. Óbvio que não foi o mesmo método de agora, mas já foi um método um pouco mais, vamos dizer, grosseiro, mas que deu resultados e as pessoas conseguiram se recuperar. E mais recentemente, nós utilizamos essa técnica do plasma convalescente para tratar pacientes vítimas do ebola. O ebola, você lembra, estava disseminando, matando pessoas, principalmente na África, e foi feito um estudo daqueles que sobreviviam ao ebola, desenvolviam anticorpos, eram poucos, mas esses desenvolviam, e essas pessoas tinham no seu soro, no seu plasma, uma quantidade riquíssima de anticorpos contra o ebola. E foi uma técnica utilizada, e ainda é utilizada, com bastante resultado positivo, com muita eficiência. Para você ter uma ideia, durante o período do problema do ebola, foi tão eficiente esse tratamento que começou a ter um mercado negro para vender plasma de pessoas que tinham tido ebola, o mercado negro mesmo, e a OMS teve que interferir para que pudesse parar essa prática. Então assim, gente, é uma excelente notícia, sabe por quê? Porque agora basta que pessoas que tiveram doença, tiveram coronavírus, voltem aos seus estabelecimentos médicos e simplesmente doe sangue. Doando sangue, a gente vai fazer a filtração disso, vai separar o sangue, vai deixar somente o plasma, daí vai fazer o processamento e deixar somente a quantidade de anticorpos. Qual é o objetivo? Reforçar em muito a imunidade das pessoas que estão doentes. Óbvio que inicialmente a ideia é utilizar isso somente em pacientes que estejam em estado grave e internados em UTI. É uma ideia importante e é necessário que esse seja o critério inicial. A outra notícia que tenho sobre o plasma convalescente é que já desde o final de janeiro, o doutor Arturo Cavadeval, ele é uma das maiores autoridades em imunologia e doenças infecciosas na Universidade Johns Hopkins, em Baltimore. Ele já vem falando sobre isso rotineiramente, tocando nesse assunto, sobre a questão do plasma convalescente. Agora passaram a ouvir ele. É algo realmente muito importante, que pode dar resultados extremamente positivos. A FDA,
que é a Food and Drugs Administration, que dos Estados Unidos, já autorizou o teste do plasma convalescente para tratamento do coronavírus em pacientes em Nova York e outras cidades dos Estados Unidos, e o Brasil ainda não está utilizando isso, apesar de diversas entidades médicas, inclusive o Instituto Butantan, o diretor do Instituto Butantan, falou sobre esse assunto há uns 4 dias atrás, diz que é uma possibilidade de terapia bastante promissora, com custos muito menos elevados do que todas as outras terapias, uma vez que, se a gente for esperar desenvolver uma vacina, nós teremos muitos problemas nos próximos meses, porque a vacina ela não vai sair dentro de 2, 3, 4, 5 anos, ela vai demorar 2 anos, ela vai demorar no mínimo 5 anos para que exista uma vacina. Foi o que aconteceu com a ebola, e aí fez o tratamento com plasma convalescente durante muito tempo, e em seguida apareceu a vacina e passou a utilizar a vacina. Então, vamos esperar que tudo isso dê certo, que o governo brasileiro comece a ver essa possibilidade como uma possibilidade real de tratamento, que comece a ouvir mais ainda os pesquisadores e cientistas que estão trabalhando muito nesse projeto para tentar conter o avanço do coronavírus, e esta é uma das melhores opções que temos no momento. Óbvio, tem a opção da cloroquina, tem a opção de outros medicamentos, mais de 400 medicamentos, tem a opção de mais de 200 tipos de vacinas que estão sendo desenvolvidos, mas tudo isso está em teste. A questão do plasma convalescente, já foram feitos testes, já conhecemos desde 1918, em 2010 a gente utilizou novamente, já utilizou em outras terapias. Então, assim, tem estudos muito bem estruturados sobre a questão do plasma convalescente. Óbvio que não tem estudos ainda detalhados sobre a utilização do plasma convalescente em pacientes com coronavírus. É óbvio, porque o coronavírus é um momento, é agora. Mas a gente já tem estudo sobre a ebola, já tem estudo sobre a gripe, já tem estudo sobre outras coisas. Então seria interessante a gente começar a olhar. Essa é a primeira luz, depois da cloroquina, a primeira luz que aparece no fim do túnel. Isso é uma excelente notícia e eu espero que você compartilhe essa notícia com o máximo de pessoas possíveis para que elas fiquem sabendo disso e possam compartilhar. Sigam-me no Instagram, @CiroPimentel. Eu tenho também um Instagram de notícias, que é @AindaHojeNotícias. Eu sou um biomédico, eu sou jornalista, radialista há 23 anos e faço de tudo para levar informação, comunicação em saúde, divulgação científica para você, para que você comece a ter visão ampliada e não somente aquela visão mínima que às vezes a gente tem de algumas coisas quando ouve somente um canal. Então, abra sua mente, expanda seus horizontes. Existe, pela primeira vez, uma luz no fim do túnel, né? Tem uma lanterninha lá da cloroquina, tem outro aqui. Continue fazendo isolamento social, é importantíssimo. Continue mantendo distanciamento. Continue em casa se você puder. Continue com todos os métodos de higiene que você já aprendeu que tem que fazer. E começa agora a ter uma luzinha aparecendo aí. Vamos falar sobre isso, você vai ouvir falar muito sobre isso nos próximos dias, na televisão, nos jornais, mas aqui você está sabendo em primeira mão. Plasma convalescente, ou seja, doadores, pessoas que tiveram a doença, doam seu sangue, pessoas que se recuperaram, que estão no período de convalescência, ou seja, de recuperação, elas têm no seu plasma uma quantidade riquíssima de anticorpos específicos contra o coronavírus. Então essas pessoas doam sangue, passa pelo processo de filtração, separa o plasma e passa para outra pessoa que está no estado grave. Assim, ela ganha anticorpos para lutar contra o coronavírus. Isso é uma notícia maravilhosa, uma ideia fantástica que a gente tem que começar a falar sobre isso mais ainda. Valeu? Obrigado, viu, gente? Me siga aí no Instagram e a gente vai conversando. Tchau!